Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso bate-papo de hoje está com um viés catequético muito interessante. Hoje saberemos tudo, ou quase tudo, sobre a Quaresma, um período muito importante. E para isso, nada melhor que um catequista instituído pela ArquiRio para trazer esses esclarecimentos a nós. Vamos receber com muito carinho o querido catequista da paróquia Maria Mãe da Igreja São Judas Tadeu, Renato Frambach. Olá, seu Renato, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigada por partilhar todo o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor esse episódio. Eu digo para você assim, eis-me aqui, né? Como todo chamado de Deus, eu sempre respondo, eis-me aqui, né? A gente não pode dizer não para as coisas de Deus, né? E é uma graça, né? Poder estar aqui na casa do Senhor, né? E a todos, então, a paz de Cristo, o amor de Maria, o carinho de São José. Paz, muito obrigada. E vamos falar sobre esse assunto, né, que é tão importante para a gente poder saber viver, entender melhor esse período da Quaresma, né? Período de grande graça. Com né, certeza, com certeza. Me diz, o que é a Quaresma? Olha, a Santa Mãe Igreja, como mãe, ela se preocupa muito com seus filhos, né? E toda mãe prepara os filhos, né? Prepara os filhos para a vida, coloca os filhos na escola, acompanha. A Santa Mãe Igreja também se prepara seus filhos, né? Aham. Para os grandes eventos, para as grandes festas. Prepara seus filhos para Páscoa, que é a maior festa cristã, né? Verdade. Então, a Quaresma, né, é um período de preparação para essa pra Páscoa, né? Uhum. Período de reflexão, período de grande graça para nós. Assim, tem os adventos também, que é um período de preparação para o tempo de Natal. Sim, Então, a Quaresma é esse tempo litúrgico que nos prepara para essa grande festa que é a Páscoa, né? Que é a entendi. maior festa cristã. E viver esse período da Quaresma é uma prática só da Igreja Católica ou outras igrejas também vivem? Olha, a Igreja Ortodoxa também vive a prática da Quaresma, né? Ah, As igrejas de confissão anglicana e luterana vivem, né? Agora, algumas igrejas metodistas, presbiterianas, têm alguns ritos, né? Também ligados à Páscoa, que ritos se próprios, né? assemelham a. Não chega a ser uma quaresma, né? Como nós Uhum, fazemos, são ritos, né? Que eles têm, né? Mas, enfim, que vive a quaresma como nós, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja de confissão luterana e anglicana vivem a quaresma também. entendi. Claro que tem suas particularidades, né? Cada um Uhum, tem, mas vive essa realidade também. entendi. E de quando se inicia e quando termina a Quaresma? A quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas e vai terminar na quinta-feira, antes da missa da Ceia do Senhor. A missa da Ceia do Senhor já faz parte do Tríduo Pascal. Uhum. É interessante assim a gente saber como que é essa data, né? Como que o pessoal fica confuso, né? É. Pensa que essa festa, essa data importante para nós, ela é em função do carnaval, e ao contrário, né? A primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, né? E no outono no hemisfério sul. Então, na primeira lua cheia, portanto, é um calendário lunar, por isso que a festa é móvel, Ah, sim. se dá início a esses eventos, né? Então, Aham. na primeira lua cheia do outono, no nosso hemisfério, vem a sexta-feira da Paixão, a quinta-feira santa, né? E Uhum. isso conta ali 40 dias para trás, tirando os domingos, nós chegamos lá na quarta-feira de cinzas, a véspera do carnaval. Então Ah. é uma data móvel. O carnaval é em função dessa data. Uhum. E a Quaresma, pelo que a gente conhece, né? Geralmente a Quaresma é um período de jejum, de esmola, de oração. Você pode falar um pouquinho sobre cada um desses? Na verdade, a gente vive essa realidade do jejum, a esmola e a oração, mas deveria ser um plano de vida de todo católico, né?
Durante toda a vida a Durante gente teve todo o viver nosso isso. ano, né? É. Não só nesse Mas período. como a gente vai enfraquecendo ao longo do ano, ao longo da caminhada, a quaresma vai nos querer indicar, né, essas 3 práticas para que a gente, vamos dizer, se acorde, né, para a realidade, né, volte à realidade. Porque se a gente for parar para pensar, o jejum é o nosso relacionamento conosco, né, o nosso autocontrole. A oração, o nosso relacionamento com Deus. A esmola é o relacionamento com o próximo. Então, conosco, com Deus e com o próximo. Todo o nosso relacionamento passa por isso. E, consequentemente, todo pecado advém dessas 3 relações. Sim. Né? Então, o pecado ele deixa uma desordem na alma. A gente precisa consertar essa desordem interior. E para consertar essa desordem interior, eu preciso fazer essas práticas. Senão eu vou estar sempre confessando as mesmas coisas, sempre caindo nos mesmos erros. É verdade. Né? Porque eu não vou na raiz do problema, na raiz do pecado. Então, essas práticas de jejum, né, da oração, da esmola, é para que a gente possa cada vez mais se libertar. Né? É interessante a gente entender assim, a prática do jejum, né, toda sexta-feira do ano é dia de abstinência. Né? Agora, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, além da abstinência, nós temos que fazer, né, o jejum. Estamos obrigados ao jejum. São as 2 datas do ano que são de jejum obrigatório. São essas 2 datas. E assim, o jejum. Você disse que o jejum está relacionado ao autocontrole. E isso também pode contribuir para que a gente tenha esse autocontrole de não ceder ao pecado, né? Também. Sim, eu costumo dizer na catequese, né? Assim, aquilo que é o teu pecado tem que ser o seu jejum. Então, se você, por exemplo, seu pecado, você fala demais, qual tem que ser o seu jejum? Fechar a boca. Porque as pessoas pensam, né, que o jejum é só o alimentar, né? Não. É bom, mas não é só o jejum alimentar. Então, aquilo que te leva ao pecado tem que ser o seu jejum. Se você, por exemplo, perde muito tempo no celular, e esse tempo de celular te rouba o tempo de oração, te rouba o tempo de ler a Sagrada Escritura, então você precisa fazer um jejum disso também. Né, para que você aprenda a ter autodomínio, né, tenha controle, não perca muito tempo com outras coisas, né, e não esqueça de dedicar o tempo a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Com certeza. E é válido, por exemplo, a pessoa que gasta, sei lá, tem noção que tem muito tempo de celular, pense que ela tem a noção que gasta 5 horas por dia de celular com qualquer besteira. É válido ela substituir essas 5 horas de celular por 5 horas dedicada a algum trabalho, ao próximo, de ajudar o próximo? É válido isso? Não é? Desde que ela faça isso de coração aberto, né? Porque existem obras de misericórdia, né? Jesus falou nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então existem obras de misericórdia, corporais e espirituais. Ela pode sim fazer essas obras de misericórdia, dar um bom conselho, né? É uma obra de misericórdia espiritual, né? Vestir os nus, né? Dar de comer a quem tem fome. Essas práticas são importantes, né? Ela pode fazer isso, uma obra de misericórdia é indicado que ela faça isso, né? Principalmente no tempo de quaresma, né? Entendi. Uma obra de misericórdia. E é bom que de repente até, quem sabe, nesse período ela cria esse hábito, né? Aquilo passa a fazer parte dela. E com relação à esmola, as pessoas também têm essa ideia fixa de que esmola é só o dinheiro. Seria nesse sentido? Não. Não, ajudar o próximo em suas necessidades, né? Materiais e espirituais. Né? Então você precisa ajudar o próximo, né? Isso é importante. Tem uma encíclica do Papa Bento que fala sobre o amor. E uma palavra dessa encíclica me marcou muito. Ele fala assim: o cristão tem que ser um coração que sente. A gente precisa ser esse cristão que sente. Às vezes a pessoa está pedindo socorro no olhar. É verdade. Mas a nossa correria, né, tudo que a gente passa, está nos impedindo de perceber no olhar esse pedido de socorro, né? De perceber nas feições do rosto, né? Esse pedido de socorro que as pessoas às vezes
demonstram, né? E a gente está Uhum. se tornando incapaz de É perceber, verdade. insensível a esses sinais, né? E às vezes a gente não percebe nem quanto um abraço às vezes salva, né? Salva o Sim, dia de uma pessoa, um abraço, uma palavra, né? né? Uma palavra que uma vez eu disse uma palavra para uma pessoa que para mim foi uma palavra tão comum que eu falo sempre, mas aquela pessoa ficou tão tocada. Eu falei, Deucidência. E a pessoa falou, o que que você disse? Eu falei que é Deucidência. Ela falou, gente, mas ela ficou tão tocada com a palavra, é uma palavra que eu falo tão comumente, né? Então, às vezes, a pessoa precisa ouvir, precisa ter esse contato, né? Você se deixa, a gente muitas vezes aconselha alguém, vai falar com uma pessoa, esteja perto, e Deus vai agir, né, por Uhum, você. Você se abriu, Deus vai agir por você, né? Porque Ele ama aquela pessoa e sabe que aquela pessoa precisa daquela palavra, uhum. Se abrir para ser canal de graça, né, canal de também. graça. É muito comum nesse período de quaresma a gente fazer abstinência de carne. Por quê? Bom, vamos lá. A gente precisa entender primeiro o conceito do que é carne, né? Uhum. Porque as pessoas falam assim, ah, não pode comer É, carne vermelha, pode comer carne isso, branca, isso, né? Então, isso. para fim de abstinência, a gente precisa entender que carne são as carnes de animal do sangue quente, as aves, né? Bovino, caprino, suíno, né? Então, são os animais de sangue quente. Para fim de abstinência, os animais de sangue frio, peixes, frutos do mar, não são considerados carne. Mas Uhum. isso é por um motivo muito simples. Porque a digestão desses alimentos é muito mais rápida. Você Hum, consome um peixe, né? A digestão é muito rápida, logo você sente fome. E aí você mantém o espírito de penitência. Né? É diferente de hum. você se empanturrar de carne, né? Aham, Ficar é. com aquela sensação de saciedade. Os animais de sangue frio têm essa característica, a digestão é muito rápida. E você vai Aham. rapidamente. Agora, tem gente que tem a prática de sexta-feira da paixão, eu faço aquele pratão de canjica. Não esquece que você está vivendo um jejum, É né? verdade. Não esquece do jejum, né? Aí você vai quebrar o jejum. Para comer aquele pratão de canjica, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Não pode se esquecer disso. A abstinência estão obrigadas as pessoas a partir dos 14 anos, para toda a vida. Uhum. Agora, o jejum, não, o jejum é a partir da maioridade, dos 18 anos, até os 59 anos completos. A partir dos 60 já não é mais obrigatório o jejum. Mas Mas aí, na maioridade que você falou, mas se eu tenho um filho de 13 anos e eu não está quero que obrigado ao ele, mas eu jejum. posso, como mãe, pedir que ele participe, faça o Sim, não jejum. está obrigado. Né? Não Mas eu tá... também não estaria Porque a errada. igreja não se preocupa assim com a questão da saúde, ela não vai te obrigar a coisas Aham, aham. impossíveis. Nessa idade a pessoa está em fase de crescimento, então a Sim, igreja pensa sim. nisso, né? Se preocupa com a saúde. Então não vai exigir algo que possa atrapalhar a saúde, né? Uhum, Mas, por exemplo, uma pessoa que tem mais de 60 anos, eu quero fazer o jejum, ela não está obrigada, mas não está impedida. uhum. Se ela tem boa saúde, o médico liberou, está recomendado, não tem problema nenhum, pode fazer, não é pecado, Aham. né? Quebrar essa regra, né? Ela não está mais obrigada, Sim. mas não tem problema, pode fazer, cada caso tem que avaliar. Por exemplo, uma pessoa que está grávida, ela não está obrigada ao jejum, É, né? Ela faria mal até para a é criança, né? verdade. Ela não está obrigada nem à abstinência, porque ela precisa Dos alimentar a nutrientes criança, né? todos. Precisa. Uma pessoa que está doente também não está obrigada, né? Então a pessoa não é para fazer o que está além dos seus esforços, impossível. Aham. Né? Mas mesmo os desobrigados, a partir do momento que eles se prontificam a fazer, eles precisam seguir até o final ou Sim, não? não, eles não estão obrigados. Né? Não, Quem mas não está aí eles não obrigado, estão não obrigados, mas são aí eles se obrigados. prontificaram a fazer. E aí, no meio do caminho, deu uma escorregadela e tudo bem, porque eles não são os obrigados. Sim. Não cometeu o pecado porque não estão obrigados. Ah. Agora, é diferente quando você vai fazer uma penitência, né? Mas Hum, depois a gente fala da penitência. Mas é diferente de quando você faz uma penitência, né? Que aí você faz um propósito com Deus. entendi. E é comum nesse período ter a troca de cor litúrgica, né? No período da quaresma usa-se o roxo. Por quê? Bom, a igreja tem as cores para indicar o tempo litúrgico, né? E o roxo na vida da igreja, ela tem um significado especial, né? De penitência, de reflexão, né? De sofrimento. Você vai ver, por exemplo, um padre
fazendo as exéquias no cemitério, ele vai estar com a estola roxa, né? Com a veste roxa. Uhum. Se ele estiver atendendo confissão, ele vai estar usando roxo, né? Sinal de penitência, né? Vai dar unção dos enfermos para o enfermo, ele vai estar usando a estola roxa, Uhum. né? Então essas cores para nos mostrar em que tempo litúrgico a gente está, poder se situar. Agora, interessante o roxo, isso é para refletir, né? Não é Uhum. algo da igreja, é para a gente refletir. Como é que se chega ao roxo, né? É a mistura de duas cores, o azul com o vermelho, Uhum. né? O vermelho é a cor dos mártires, o azul é a cor do céu. Verdade. Então, é como a gente dizia assim, vale a pena O se penitenciar o sacrifício. sacrifício em função do céu. Vale a pena o Caramba. sacrifício em função do céu. Nossa, muito Então, nos leva a interessante. refletir sobre isso também. É verdade, muito interessante mesmo. E na quarta-feira de cinzas, nas missas, ocorre a imposição das cinzas. Por que que tem esse rito? Bom, a imposição das cinzas, isso é algo que desde o Antigo Testamento, né, a gente vê essa prática, né, da imposição das cinzas, né? A gente vê algumas leituras, por exemplo, no livro de Esther, Mardoqueu se vestiu de pano de saco, né, colocou cinzas na cabeça, quando soube que o decreto do rei condenava todo o povo judeu à morte, né? Então ele se vestiu assim. Daniel também vai se vestir de pano de saco, impor cinzas sobre a cabeça, né? Lá no livro de Jonas, o povo de Nínive, todo o povo de Nínive, inclusive o rei senta até sobre cinzas. Então se veste de pano de saco, né? Põe cinzas sobre a cabeça. É um rito penitencial da igreja, né? Nesse dia, quando a gente recebe cinzas, a gente escuta, né? Lembra-se que vieste do pó e ao pó voltarás. É para a gente Retornarás. refletir sobre essa realidade da nossa vida. E qualquer um do povo pode receber a imposição das cinzas, até, por exemplo, não batizados. Bom, participam dos ritos obrigatoriamente os que são batizados, né? Aham, Os que não aham. são batizados não participam. Mas tem um não batizado lá na Assembleia e participar do rito, não é pecado mortal ele participar, né? Mas ele ainda precisa ser batizado para se libertar do pecado, né? Mas Entendi, ele pode participar da vida da igreja, né? entendi. Não vai ser impedido por isso. Uhum. E você tem alguma sugestão, alguma dica para dar para o pessoal de casa para poder viver a quaresma na plenitude? Além das três práticas que a gente tem que fazer, né? O jejum, a oração e a esmola, né? Esse tempo da quaresma, ele é um tempo de muita riqueza, né? A gente fica pensando assim, olha, quantas quaresmas ainda terei? É uma graça de Deus eu estar vivendo hoje esse tempo de quaresma, mais uma vez, e mais uma oportunidade para a minha conversão, para eu mudar de vida, para eu melhorar. Então, assim, a gente pode exercer algumas práticas, né, que vão melhorar a nossa intimidade com Deus. Participar mais dos sacramentos, né? E aí, nessa participação dos sacramentos, principalmente a Eucaristia, o Uhum. sacramento da penitência, né? Eu meditar na paixão de Cristo é uma prática da igreja via sacra. Aqui na nossa paróquia normalmente é feito quarta-feira e sexta-feira. Uhum. Mas na terça-feira você meditar os mistérios dolorosos, né, do terço, Uhum. né? Então você meditando na paixão de Cristo, né, você se une mais a Ele. Você propor algumas penitências, e aí por isso que eu falei, né, que É, sobre a aproveita e fala penitência, né, das a gente aproveitar e falar. penitências pra Se você se propôs gente. alguma penitência e deixou de cumprir, você precisa se confessar, né? Você se propôs com Deus e você falhou, né? Então a gente precisa ter cuidado, mas não desanimar por causa disso. Sim. É por isso que não é bom você de repente escolher um monte de penitência. Eu vou fazer um monte de penitência, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Tem gente que escolhe um montão de penitência, né? E nem começar com algo assim muito inatingível, né? Porque É, aí fatalmente você vai falhar. pois é. Aí você, na primeira semana, você já declinou de tudo, né? E aí você vai desanimar, larga tudo de mão. Não. Então, escolha pouquíssimas penitências, mas seja fiel, né? E algo que te una a Deus. Posso fazer uma proposta? O Claro. celular.
diminua o seu tempo no celular. Hoje a gente não É, pode dizer larga o celular porque faz é, parte da nossa realidade, da nossa comunicação, sim, é ferramenta de trabalho, para muita gente. mas diminua um pouco o seu tempo no celular, né? Se dedica mais à oração, à leitura da palavra, né? Porque os tempo demais no celular rouba tudo isso. É verdade. Então é um tipo de penitência, né? Lembrando que aos domingos eu não faço penitência, né? Hum, Domingo é dia do Senhor. Então no domingo ah. não é dia de penitência, né? Então, mesmo aquela que a pessoa se propôs a fazer, no domingo No ela tá. domingo não é dia de penitência, domingo é o dia do Senhor. Não posso Entendi. esquecer disso. Tanto que o domingo não é contado no tempo da quaresma, né? Uhum, O tempo da quaresma ele é contado os 40 dias, mas o domingo não é contado. É o dia do Senhor. entendi, perfeito. E eu acho que quaresma é muito isso que você falou, né? Acho que conversão é a palavra-chave, né? Sim, Porque a conversão. nossa conversão ela tem que ser diária. Por mais que a gente esteja na caminhada, a gente tem que estar sempre buscando a conversão diariamente, né? Para Sim, estar, como você falou, parando de cometer os mesmos pecados. Isso também é uma conversão diária, né? sim. Não, mas não acabou não. Ó, eu trouxe 7 propostas para a gente viver na quaresma, né? 7 é o número da perfeição, né? Com Aí eu certeza. falei até aqui a prática das penitências, né? Obras de misericórdia, como a gente conversou, existem as obras de misericórdia corporais, existem as obras de misericórdia espirituais. A gente deve ter o estímulo de praticá-las, né? Aí dá um exemplo pro pessoal de cada uma, assim, das corporais e das espirituais. Então, as corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher os peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, né? São obras, enterrar os mortos, né? São obras de misericórdias corporais. Uhum. Agora, as obras de misericórdia espirituais, aí você começa lá ensinar os ignorantes, no sentido da pessoa que ignora, né? Uhum. E nisso ensinar qualquer coisa. É interessante, hoje os jovens não têm paciência para ensinar, por exemplo, os mais Nada. velhos a mexer no É, celular, né? é, Não tem é paciência, né? Os mais verdade. velhos. Acha que eles têm que absorver sim. Esse ensinar é uma obra de misericórdia espiritual, né? Você ensinar a fé a alguém, explicar a fé para alguém, é uma obra de misericórdia, né? Os pais ensinarem os filhos a fazer qualquer coisa, né? É uma obra de misericórdia, né? Dar bons conselhos, né? É uma obra de misericórdia, né? Perdoar é uma obra de misericórdia, né? Espiritual, né? Orar pelos vivos e pelos falecidos é uma obra de misericórdia espiritual. Então, são práticas que a gente deve intensificar nesse tempo de quaresma, né? As obras de misericórdia, ao longo de toda a vida, né? Uhum, Mas já que a gente está caminhando, uhum. progredindo durante a quaresma para voltar a essa intimidade com Deus, é tempo de viver mais profundamente essas realidades, né? E Então, essas que você citou, por exemplo, nem são assim tão difíceis da gente levar não, para nossa vida, para o nosso não. dia a O dia, ideal seria que né? fizesse todas, seria o ideal. Mas, claro, ninguém vai conseguir cumprir Sim, todas, né? sim, Mas você vai devagarinho. O importante sim. é que você tenha ciência de que elas existem, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então você tem que ter isso em mente, né? Não esquecer dessa palavra do Senhor e aí procurar exercitar essas realidades, né? E também não pode fazer assim, né? Ah, eu tô aqui fazendo isso aqui porque eu não quero, ir pro inferno, né? Não, fazer por amor, Por né? Não é amor, por né? medo, né? Mas por amor. Uhum. Outra coisa é você ler um bom livro espiritual, tá? Você ler um bom livro espiritual. Eu trouxe até 2 aqui para indicar, ó. Eu ia pedir Nesse, isso para você sugerir algum. nesse tempo da quaresma, é bom a gente pensar na nossa realidade final, Sim. né? Então tem aqui, escrito por um santo, São Roberto Bellarmino, A Arte de Bem Morrer, né? De São Roberto Bellarmino. Isso vai te fazer refletir a sua vida, né? Aonde você vai chegar. Aham. Tem outro livro também muito bom, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Muito bom esse livro também. São livros bons para meditar no tempo da quaresma. E que as pessoas não têm um certo receio, né, de pensar sobre esse Sobre a morte, momento, mas é uma que é o que realidade. a gente tem de mais É, certo, né? é.
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Todo dia que a gente reza a Ave Maria, a gente reza pelo dia da nossa morte. Né? É verdade. A gente tem que se preocupar, porque é uma realidade, né, que a gente vive. A única certeza que a gente tem, né, é uma realidade que a gente vive. Né? Tem o Frei Gilson, né? O Frei Gilson, ele, no tempo da Quaresma, ele reza o Santo Rosário todo dia, e ele sempre indica um livro para as pessoas lerem. Os livros que eles indicam são muito bons. E ele fez uma pregação sobre esses livros todos os dias. Então também é uma boa prática, são livros bons que ele indica para as pessoas meditarem. Tem Confissões de Santo Agostinho, né? Um livro bom para você meditar também. Então é só a gente procurar, a gente acha, né? Tem sempre bons livros para a gente meditar. Um livro assim que o senhor acha que pegaria para os jovens? A Fé Explicada. Bom, tem um que está até com esse meu livro, né? Fé Explicada por Léo Trece. É um livro que explica sobre a fé de uma maneira bem clara, bem tranquila. Né? Tem um jovem que está até com esse livro. Ele está adorando ler esse livro, né? Ele é do Crisma, está gostando muito de ler esse livro. Né? A Fé Explicada, de Léo Trece. É um livro muito bom, ele é grossinho, mas ele é muito bom. A leitura é tranquila, né? Tranquila, não tem nada de dificuldade. Bom, além disso, nós estamos no ano santo. Então, indico também fazer uma peregrinação. Há uma igreja que é centro de peregrinação. Aqui perto da gente tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Vai lá, participa da missa, né? Comunga, reza pelo Santo Padre. Então, a indulgência, né? Recebe a indulgência, que pode ser plenária, sem indulgência, né? Está com a confissão em dia, né? De confissão em dia, a pessoa tem que se confessar daí até 15 dias, né? Está com a confissão em dia. Então, são práticas que você deve viver nessa Quaresma. E além, é claro, a leitura da Sagrada Escritura, né? São 7 práticas para a gente viver aí na Quaresma, né? Fala que 7 é o número da perfeição. 7 práticas para a gente viver bem nesse tempo de Quaresma. Excelente. Seu Renato, eu quero agradecer sua presença mais uma vez e vou pedir para o senhor deixar um recado para o pessoal de casa, um convite para eles viverem bem essa Quaresma, um convite para eles estarem na Paróquia Maria Mãe da Igreja, vivendo a Quaresma com a gente. Fica à vontade para dar o seu recado. Eu queria deixar uma passagem bíblica para o pessoal meditar em casa no tempo da Quaresma. É uma passagem que na minha conversão me tocou muito. Né? Quando eu li essa passagem, eu parei para pensar muito na vida. E é uma passagem própria para o tempo da Quaresma. Né? Ela vem do livro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. E fala assim: em tudo que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Como é que começa a Quaresma com a imposição das cinzas? Lembra-te que vieste do pó e ao pó há de voltar. Que a gente reflita nessa palavra ao longo de toda a Quaresma. E ao longo de todos os nossos dias, né? Que não custa nada. Dias, né? Mas a Quaresma é para a gente voltar a essa realidade. Né? Essa realidade às vezes ficou esquecida. Agora, uma coisa interessante é que as pessoas fazem as práticas quaresmais e acabou a Quaresma, parece que acabou tudo. Volta-se, não. Aquelas práticas são para o seu crescimento. Então não tem como voltar atrás. Né? Você precisa melhorar evoluir um pouquinho, né? Então é importante que você continue com essas práticas. Aquilo foi um exercício. Ora, você deixa de fazer exercício, o que acontece? Tu começa a esquecer de tudo lá, né? Então são práticas que você deve levar para a vida. Por exemplo, você vai ler a Sagrada Escritura só no tempo da Quaresma, depois não vai ler mais. Não pode. Né? Você tem que continuar lendo a Sagrada Escritura. Né? Há penitências que são necessárias, a gente deve estar fazendo, se vigiando, vigiar e orar. A gente tem que estar sempre em vigilância. Então há certas penitências que tem que nos acompanhar. Né? Tem que ser uma luta, uma batalha constante. A gente não pode desanimar. Passou o tempo da Quaresma, chegou a Páscoa, pronto, agora eu estou livre de... Estou livre, tem gente que ainda pensa, né? Ufa, acabou a Quaresma. Né? A vida é uma batalha. É verdade. Né? É uma luta. Mas, como diz lá em Êxodo 14:14, o Senhor combaterá por vós. Né? Então, sabe que o Senhor está combatendo ao nosso lado, né? É verdade. É preciso a gente superar o período passar, né? O período da Quaresma transformados, né? Nem que seja um pouquinho. Sim, conversão é mudança.
né? Se não houve mudança, né? Não viveu houve, não verdadeiramente a viveu, não houve quaresma. conversão, né? Então é um tempo que eu digo, é um tempo de graça. É para a gente parar, refletir e mudar. Aquela pecadora, quando encontrou Jesus, né? Jesus livrou ela de ser apedrejada e ele fala para ela: ninguém te condenou? Ela: não, Senhor. Aí ele vai dizer: nem eu te condeno. Mas logo em seguida ele diz para ela: vai e não tornes mais a pecar. É preciso mudança de vida. A pessoa tem que ter isso em mente. É, Tem um preço. E é, qual é o preço? É a mudança de vida. Jesus, ele te quer do jeito que você está. é, mas ele te quer melhor, cada vez Cada vez mais. mais. Você precisa se aperfeiçoar. E sem ele, nada podemos fazer. É Sem mim, nada verdade. podeis fazer. É Só nele, verdade. só na presença dele. Então vivemos essa quaresma na presença do Senhor, né? Vivemos essas práticas ao longo de toda a nossa vida, mas junto do Senhor, né? Sempre nós venceremos. E que a gente consiga viver essas práticas sempre com muito amor, né? Porque Deus é amor e a gente precisa carregar muito amor no nosso coração. Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, né? É verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas nos dois tem a palavra amor, Sim, a palavra-chave. E São João vai dizer: todo aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. amor. O amor é a chave, né? Então tudo que fizer temos que fazer por amor. É verdade. Muito, muito obrigada mesmo, viu? A gente agradece demais a sua presença aqui. E você que ficou com a gente até agora, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, chama todo mundo para assistir. Logo, logo a gente está com um novo episódio importante, quentinho, cheio de novidades para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.